Olá, eu sou James Pinheiro e juntos conversaremos sobre assuntos do mundo jurídico que influenciam o nosso dia a dia e que nem sempre tem alguém com tempo e paciência para explicar. Então vamos juntos para mais um programa Advocacy. Seguro de veículos ou qualquer tipo de seguro. Se procurarmos anúncios na internet, vamos encontrar diversas propostas que vão desde as tradicionais feitas pelos corretores e grandes bancos, até propagandas que prometem milagres, no mínimo suspeitos. Para falar sobre novas possibilidades de seguro, sem perdermos o juízo e a responsabilidade, o programa Advocacy quer conversar sobre as associações de proteção veicular e patrimonial. A nossa convidada de hoje é a doutora Cíntia Souza, advogada, graduada em Direito pela PUC Minas. Ela é presidente da FENABEM, que é a Federação Nacional das Associações de Benefícios, e diretora da Força Associativa Nacional. Também conosco o doutor Amarildo de Oliveira, nosso parceiro do Advocacy e membro da Procuradoria do município de Ibirité. Doutora Cíntia, o que é uma associação de proteção veicular e patrimonial? Boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, associações de proteção veicular e patrimonial, conhecidas também juridicamente como socorro mútuo, elas são uma reunião de pessoas, onde essa reunião de pessoas buscam benefícios, e um desses benefícios seria a proteção veicular e patrimonial. Só que dentro desses benefícios há também descontos em medicamentos, em postos de gasolinas, descontos em universidades. Então, são uma série de benefícios que eles buscam para resolver alguns problemas que o governo, o Estado, não tem essa possibilidade de suprir. Sim. Nós sempre quando falamos em seguro, pensamos na seguradora. Nesse caso, não é uma seguradora, é uma associação. Sim, não é, exatamente. Não é seguradora, são associações. Eles vão dividir os prejuízos. Como que eles dividem esses prejuízos? É através do rateio de despesas. Então, tem uma despesa, eles vão ratear esses valores entre todos os associados. Agora, eu vou perguntar para o doutor Amarildo, o que é uma associação, doutor Amarildo? Bem, associação é uma união de pessoas em torno de benefício comum. Essa união de pessoas normalmente não tem fins lucrativos, é para poder resolver problemas próprios, né? Nesse caso da associação de proteção veicular, dentro da previsibilidade de que é possível todo mundo que tem um veículo, que tem um automóvel, ou moto, ou caminhão, pode sofrer algum dano, então eles antecipam, né, na mesma perspectiva e na visão que a seguradora faz, só que a seguradora muitas vezes financiada dentro do sistema financeiro, preocupada com o lucro. Aqui não, aqui as pessoas abrem mão do lucro, dizem, olha, pode haver, nós podemos ter sinistro, nós podemos ter prejuízo, então nós já vamos antecipar isso e vamos depositando mensalmente uma cota à parte para quando houver sinistro, o nosso bem está protegido dentro desse fundo constituído por essa associação. Então a diferença e a associação direito privado, ela tem essa grande diferença da finalidade lucrativa ou não. Então, isso que eu ia perguntar, porque quando falamos nas associações de proteção veicular, a primeira impressão é ilegal. Vamos começar pela associação especificamente. Então, a associação é uma pessoa jurídica que tem previsão na lei, não é ilegal ter uma associação, né? E o que precisa para ter uma associação? Pelo contrário, né? A associação deve ser estimulada, né? Eu sou entusiasta da figura do cooperativismo. A associação está muito próximo disso aí, que as pessoas dividirem, trabalharem, se organizarem para poder buscar benefícios mutuamente, né? Então, e para poder se organizar, o Código Civil brasileiro está de forma muito clara, estampado lá. As pessoas podem, a Constituição garante que as pessoas podem se organizar livremente, né, para fins lícitos, e essa finalidade da proteção veicular é extremamente lícita, né, assim como as cooperativas também não deixa de ser uma forma de união de pessoas em benefício e buscando objetivos lícitos, como são as cooperativas médicas, a cooperativa de crédito. Então, a associação é um passo dado importante que o povo brasileiro adquiriu a partir da Constituição de 88, né, a Constituição Cidadã, que faz no dia de hoje 29 anos. Né? Ah, sim.
Com base no que a Constituição diz sobre associação, eu ainda não estou tratando especificamente aqui de proteção veicular, mas associação como um todo, eu peguei aqui uma lição do mestre José Afonso da Silva, conhecido de todos nós do direito, né? E ele comenta, olha, nessas ações abrangidas pela liberdade de associação estão inseridos 4 direitos. Quando fala o de criar associação, independentemente de autorização, ou seja, se nós quisermos criar uma associação, nós não dependemos, qualquer pessoa, né, qualquer grupo, de autorização do governo. Quaisquer pessoas podem criar uma associação, desde que tenha um fim lícito e não seja uma organização paramilitar, que é o que a lei prevê. Sim. Então, qualquer pessoa pode criar. Segundo, o de aderir a qualquer associação. Ninguém é obrigado a associar-se. É o que está na Constituição brasileira, é o que está no direito brasileiro. Ninguém. Podem criar livremente e ninguém está obrigado a associar-se. O outro direito é o de desligar-se voluntariamente. Ninguém pode ser obrigado a desligar. Só ele próprio pode se desligar e, evidentemente, se deixar de cumprir ali os critérios e as finalidades, é por uma questão disciplinar, mas não porque alguém pode obrigá-lo a desligar. E, por último, o de dissolver espontaneamente a associação. Ou seja, ninguém tem o direito de extinguir uma associação, né? Assim, o executivo não pode, o legislativo não pode e mesmo o judiciário tem os critérios para extinguir uma associação, mas só por querer extinguir não pode. Ou seja, a associação é lícita, né, doutora? Sim. Ela pode funcionar e para várias finalidades, inclusive, não é isso? Sim, claro. Esse direito está previsto na própria Constituição Federal, no artigo 5º, entre vários incisos. No artigo 53 também do Código Civil fala um pouco sobre a questão da associativa. E nós temos algumas outras legislações e jurisprudências também no mesmo sentido, como Convenção de Direitos Humanos, temos jurisprudência, Jornada de Direito Civil. Então tem uma série de decisões e jurisprudências, além de toda a legislação, que permite sim as pessoas se associarem. É da essência da democracia, o associativismo, né? As pessoas se organizarem em associações para defender os seus interesses. Como o senhor disse, na associação de bairro, na associação comunitária que visa a proteção da criança e do adolescente, na associação que visa a proteção do idoso, do portador de necessidades especiais. Toda essa forma de associar, seja para poder prestar benefício a outro e para poder buscar benefício a si próprio, ela é uma forma democrática de atuação da sociedade, do cidadão tá atuando na sociedade. Uma coisa curiosa sobre a associação, e aí nós temos aqui exemplos os mais variados de associação, só para lembrar que a associação tem previsão legal, é regular. Sim. E amparo constitucional. E a finalidade dela é que vai variar. Nesse caso que nós estamos abordando hoje, mas nós pensamos aqui, existe a Associação de Advogados de Minas Gerais, Sim. a Associação de Magistrados, né, que pega Sim. a magistratura mineira, a Associação do Ministério Público. E mais curioso, às vezes falando sobre esse tema, eu pergunto assim, você já ouviu falar na universidade tal? Sim, é uma associação. Porque nós só temos 2 modalidades de organizações da sociedade civil, como a lei hoje trata. Associação e fundação, né? Então, aquilo que não é fundação, e aí nós temos que excetuar as cooperativas, tem uma figura jurídica específica, mas no mais é comum você ter uma creche, é uma associação, Sim. a modalidade Sim. jurídica dela, né? Você tem um colégio, esses colégios filantrópicos, em geral, são uma associação. Então, a associação não tem nada de legal, não tem nada de irregular. Eu digo isso porque quando fala de proteção veicular ou patrimonial, muitas vezes vem à mente, isso é ilegal, isso é irregular. Não, não é. A associação é uma figura prevista no direito brasileiro. Então, colocado isso, só para a gente colocar como base aqui para a nossa conversa, e a proteção veicular? O que vem a ser isso? Sim. A proteção veicular, como até mencionei um pouco no início, é muito mais do que só a proteção do bem, né, do veículo. As associações, elas têm essa questão de proteção veicular como sendo um benefício a mais. Então, eles fazem o rateio das despesas, porque se o associado ele tiver um veículo furtado, se ele tiver um veículo com um acidente, em casos de incêndio, então isso eles dividem os prejuízos que qualquer associado tiver com o seu bem. E mesmo
Permita, só que, e mesmo que fosse benefício só, exclusivamente do próprio bem, mesmo assim não figuraria nenhum caráter ilícito nisso, porque é perfeitamente impossível. O que existe hoje na sociedade é uma grita muito grande das seguradoras achando que estão perdendo mercado para essa modalidade de proteção veicular, que são coisas totalmente distintas. As seguradoras, durante muitos anos no Brasil, e isso é fato, né, elas escolhem o cliente, elas criam perfis, elas protegem somente aquelas situações que eles acham que não vai ter sinistro nunca. Então, eles mesmos falam nas propagandas, faz seguro para não usar. As associações não, eles fazem a proteção veicular para ser usado sim, porque a previsibilidade do sinistro é muito grande. Numa sociedade de insegurança que nós vivemos, que há um grande número de carros sendo furtados, desmanche para tudo quanto é lado, se a gente não buscar uma forma de proteger o nosso patrimônio, e a forma que o cidadão está buscando a alternativa às portas fechadas que a seguradora faz, é através da associação, de forma muito lícita, como está previsto na Constituição. Eu lembro que num processo de falência de uma grande construtora aqui em Belo Horizonte, e isso é comum no Brasil inteiro, eles criaram a associação dos clientes dessa construtora. Porque ela tinha contratos, as pessoas adquiriam o imóvel na planta e antes de conclusão das diversas obras, sobretudo apartamentos, a empresa faliu. Então criou-se uma associação desses clientes e aí essa associação, ela visava o quê? Os benefícios e tentar prevenir o prejuízo daquelas pessoas. Ou seja, era uma associação voltada exclusivamente para os seus associados, tendo em vista direitos que seriam reivindicados, diminuir prejuízos e até conseguir outros benefícios, como, por exemplo, negociar com outra construtora para que eles pudessem migrar para uma outra construtora. Enfim, era uma associação voltada exclusivamente para os interesses dos associados. No caso da proteção veicular, também não é diferente, né? O patrimonial em geral, não é só veicular, né, doutora? Sim, verdade. Patrimonial, quer dizer, nós nos associamos pensando que nós mesmos vamos cuidar do nosso patrimônio. Então, nessa esteira, não poderia dizer que tem algo ilegal nisso. Eu acho que o senhor conseguiu fazer um paralelo perfeito, que essa associação que você está se referindo, das construtoras que começaram grandes obras, a Encol, que é um grande case, né, de sucesso, de ter construído ou prometido a construção e entrega de unidades habitacionais, ter quebrado no meio do caminho, o que salvou muitos dos mutuários, das pessoas que tinham o sonho da casa própria, foram as associações de mutuários. E foi tão exitoso que isso virou lei, tem uma lei dispondo sobre a associação dos adquirentes, dos mutuários adquirentes, dos não adquirentes. Hoje faz parte da lei de incorporação civil no Brasil. Foi bem lembrado, senhor, esse paralelo, que isso que faz com que as associações de proteção veicular estejam de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. Não tem nada de ilegal nisso. O que se espera dessas associações, que a gente precisa, é que haja alguns mecanismos de controle, porque como todo negócio tem os bons e tem os maus, né? Como seguradoras tem as picaretas, tem as boas também, a gente não pode generalizar, a associação também vai ter isso. Então, o que cabe ao consumidor, o que cabe ao cidadão, é quando for aderir a uma associação dessa, como for associar, ele saber em que tipo de associação ele está colocando o nome dele, a assinatura dele, o CPF dele. Eu quero voltar no próximo bloco falando um pouco aí por que tem essa desconfiança ou essa briga, ou enfim, né? Por que isso gera tanta polêmica? Eu vou me associar ou não? Isso está errado? Vou ter o benefício? Nós vamos falar sobre isso aqui no correr do programa, inclusive, por que as seguradoras estão nesse meio. Mas nós vamos fazer uma pausa para o nosso tradicional café e já voltamos. E não deixe de posicionar sobre esse assunto através das nossas redes sociais. Daqui a pouco voltamos. Estamos de volta com o programa Advocacy, hoje falando sobre as associações de proteção veicular e patrimonial. Lembrando que se você tem dúvidas, sugestões e elogios,
envie sua mensagem para o nosso número no WhatsApp, 31 98 027 0984. Eu vou repetir porque algumas pessoas às vezes estão cobrando que nós deixemos mais tempo no ar. 31 98 027 0984. Nós encerramos o bloco anterior falando por que tem essa insegurança e às vezes esse boato. E curiosamente nós ouvimos até falar, doutora Cíntia, que tem o seguro pirata. Por que tem essa crítica ou até essa expressão de seguro pirata? Por que isso? Sim, é uma expressão que não concordamos, inclusive rechaçamos veementemente, porque o que as associações fazem não é seguro. Sim. Então há uma grande discussão, inclusive jurídica, se há uma comercialização, mas não há. Inclusive há decisões transitadas em julgado que estão entendendo que não é seguro. O que a associação faz é dividir e buscar benefícios para os associados. É um benefício para eles próprios. Então não há que se falar em uma seguradora, em seguro pirata, não é porque tem uma proteção do veículo que significa ser uma seguradora. Isso é bem diferente da forma de trabalho. Então numa associação você pode ir lá, falar direto com os diretores, você é associado, você participa, pode participar de todo o processo que acontece internamente. Então são muitas distinções ali que já estão sendo reconhecidos juridicamente. Então não há que se falar em seguro pirata, tá? Não concordamos de forma alguma com esse posicionamento. Agora, sempre tem essa discussão que é mais técnica, talvez as pessoas não entendam muito bem, até às vezes nós não lidamos com o assunto. Qual seria a diferença entre o seguro que a seguradora oferece, que muitas vezes nós adquirimos esse produto, e essa proteção que é associada? Por que não é um seguro? Eu acho que isso é importante para que nós todos fiquemos até mais tranquilos para lidar com esse assunto. Por que não é um seguro? Tá, porque além da forma jurídica, como nós estamos conversando, tem também a forma de trabalho delas. A associação, ela não vai verificar e não atua como uma seguradora que verifica se tem perfil, se não tem perfil, se não está no SPC, se não está. Isso não importa. O que eles vão fazer é proteger o bem e dividir todos os prejuízos. Na associação, eles dividem os prejuízos ocorridos, enquanto a seguradora, você paga independente se você vai usar ou não. A associação você paga se usar, se um carro realmente tiver algum problema, se realmente você utilizar de algum benefício dentro dela. E a seguradora é bem diferente. Então, você paga se você teve um prejuízo ou não, esse valor fica com eles visam lucro. Essa é a finalidade deles. Agora, enquanto a associação, não. Eles vão dividir todos os prejuízos que tiver. Então, por exemplo, não teve nenhum veículo esse mês que teve nenhum problema, ou você não utilizou nenhum dos benefícios. Então, tem uma taxa de administração, que é onde vai suprir algumas despesas, como ali uma conta de telefone, uma conta de luz. Isso é para benefício próprio, manutenção da associação. Né? E fora isso tem um rateio, então é importante distinguir isso, tem esse rateio e esse rateio sim, se houver algum prejuízo vai ser dividido. Então essa grande diferença é que a associação ela divide prejuízos certos e passados. Nossa. Então se teve um problema hoje, no próximo mês ela vai dividir para os associados, enquanto a seguradora não. Independente se teve problema, algum prejuízo ou não, alguma despesa, isso não importa, eles vão receber da mesma forma. Então, não é o pagamento do prêmio, né? O prêmio é aquele valor que nós pagamos quando contratamos o seguro. Sim. Nós pagamos o prêmio e pode haver indenização se houver um dano qualquer ao patrimônio, etc. Então, não se trata de pagamento de um prêmio, essa participação na associação como associado. Não. Não. Realmente não se trata de um prêmio, se trata de dividir despesas. É isso que as associações fazem, dividir as despesas entre eles. É um rateio, né, doutor? Sim, é o famoso Exatamente. rateio. Agora, em relação à questão que o senhor colocou anteriormente, questão da seguro pirata, né, que é um sistema, uma forma pejorativa que está sendo tratado, aí nós temos que tem a questão também se essa relação ela é consumerista, se é a defesa do consumidor ou não, porque muitas pessoas se sentem lesadas e depois que ela procura uma associação, não sabe quem está por detrás da direção dessa associação. Tem um prejuízo, seu carro sofre um acidente, procura associação e demora
3, 4 meses para poder receber, ele passa a mesma irritação que passa com a seguradora, passa a ter também com a associação. Aí começa a depreciar esse instituto que nós estamos defendendo aqui, da proteção veicular, começa a depreciar isso e colocar isso como algo pejorativo. Então, acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E eu entendo, né, não tem dúvida que nessa relação, apesar da associação não ter interesses, não ter visar lucro, é uma relação para mim de consumidor, né? Porque eu fui lá, me associei, contribuí mensalmente com o rateio das despesas do grupo todo e quando preciso vou lá, o meu dinheiro não está lá ou demora a devolução a cobrir os prejuízos que eu tive com o meu bem que foi lesionado. Então eu acho que aí, para mim, cabe o Código de Defesa do Consumidor, né? Até porque o Código de Defesa do Consumidor não coloca como condição a sua aplicabilidade ter ou não ter lucro, né? Basta você ter uma relação em que você participou, né, de alguma forma como consumidor. E nessa relação associativa tão ampla que é a Associação de Proteção Veicular, a gente vê propaganda na televisão e tem associação com 30 mil associados, né? Então uma associação com 30 mil associados para mim é uma relação de direito do consumidor. Eu vou pagar, vou me associar a essa associação, porque ela tem 30 mil, porque ela é séria, ela tem uma estrutura boa, isso enche os olhos. Mas quando eu tiver, porque eu precisar, tiver prejuízo, eu quero que essa associação cubra rapidamente, rateie comigo o meu prejuízo. E se essa associação demorar, eu vou acionar, eu vou utilizar o Código de Defesa do Consumidor em meu socorro. Doutor Mário, esse terreno é assim, bem caudaloso no direito, é um limbo, na verdade, assim, né? Se é uma relação de consumo ou não, ainda tem uma discussão bem digamos assim, ser uma referência, tanto na doutrina como na jurisprudência, que tem ido nos dois sentidos, né? Mas como eu gosto da associação, defendo a associação, acho que ela também tem que prestar um serviço de qualidade para o associado. Não, é indiscutível, mas eu quero ouvir aqui a opinião do doutor Vicente, mas antes fazer uma pequena observação. Quando nós lidamos com a seguradora, que é a empresa de seguro, eu contrato um serviço dela, eu sou cliente dessa empresa. Claramente aí tem uma relação de consumo. Então, qualquer um de nós vai realmente poder acionar pelo Código de Defesa do Consumidor o serviço prestado ou não prestado, enfim. A associação é diferente, porque nós falávamos aqui o seguinte, não é prêmio, né, doutora? Sim. Não é prêmio. Eu me associo, nós três aqui temos veículo ou casa, e nós vamos nos associar para fazer uma cotização de eventual dano que o meu ou o seu sofra. E aí, se o meu carro teve um dano qualquer, nós pagamos aquele ali. Depois vem a sua vez, enfim. No seguro é anterior. Tem uma empresa, tem dono, tem lucro, e eu pago o prêmio. Nesse caso, nós pagamos se surgiu dano e eu sou, entre aspas, como associado, um acionista dessa empresa, que é a associação. Se a gente for fazer uma comparação da associação com a empresa, que é a sociedade empresária, né? Então, se eu sou um dos donos, entre aspas, da associação, e eu estou pagando pelos serviços ou pelo prejuízo que eu tomei, pelo dano que eu sofri no meu patrimônio, como é que eu poderia invocar, e aí agora eu que estou te provocando, doutor, direito do consumidor para essa relação? Né? Mas deixa eu ouvir aqui antes a doutora Cíntia. E aí, doutora, é direito do consumidor ou não que se aplica nessa matéria? Sim, no nosso entendimento não há essa relação de consumo. Por causa justamente nessa questão, foi muito bem explanado, que há uma questão de ser ao mesmo tempo associado e ao mesmo tempo como se fosse credor e devedor. Então, por essa questão de credor e devedor ao mesmo tempo, não entendemos haver uma relação de consumo. E em qual linha que está? Porque está assim, tá bem dividida a jurisprudência que nós apuramos, né? Sim. A jurisprudência está bem dividida em relação a isso, ainda não tem um consenso. Então, está para os dois lados, que alguns juízes entendem que sim, outros entendem que não haveria essa relação de consumo. E em decisão de segundo grau já tem, mas... Não, até STJ que disse, não tem? Não, ainda não tem. Não tem, né? Apesar de a associação existir há mais de 15 anos, ainda não tem decisões nenhuma, por exemplo, STJ, STF ainda não tem. Na medida que a associação ganha corpo,
e dimensão de milhares de pessoas, para mim, eu não tenho dúvida que passa a ser uma relação consumerista, apesar do Mas regime, pelo número de participantes, seria um critério? apesar do regime jurídico ser associativo, mas a partir daí, do momento que ela ganha essa dimensão, né, de alguns milhares de associados, e aí, como um sinistro cobrindo, como um rateio de despesa cobrindo o outro, e a impessoalidade, você não tem mais a relação, você não consegue mais distinguir as pessoas, essa impessoalidade é para mim que leva à questão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Eu me associei, eu tinha claramente os critérios objetivos para que o meu patrimônio fosse protegido, ou quando ele sofresse algum tipo de avaria ou dano, eu tivesse o ressarcimento dele ou fosse rateado entre os outros. Até quando a gente fala de um certo número em que as pessoas se conhecem, associação não é relação consumidor. Quando atinge alguns milhares de associados, para mim, não tenho dúvida que esta entidade está oferecendo, né, uma proteção, um serviço, e aí incide para mim o Defesa do Consumidor, e até porque o Código de Defesa do Consumidor fala claramente nos direitos coletivos, difusos, indivisíveis e divisíveis, né, e aí passa a ser indivisível. Aí é a questão mesmo dos direitos coletivos difusos, né, que atrai para si a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Tá, mas doutor, se nós fizermos, até para facilitar a compreensão do nosso telespectador, uma analogia com uma outra associação qualquer. Vamos pensar aqui em um hospital filantrópico, que é uma associação. As pessoas que procuram o hospital para serem atendidos, ou o colégio filantrópico, a universidade filantrópica, os alunos, etc., eles usam o serviço daquela associação, eles não são associados. Então, digamos, eles poderiam alegar esse direito do consumidor para reclamar em juízo a partir do direito do consumidor. Nesse caso, esse associado, no caso da proteção patrimonial, veicular patrimonial, é o próprio associado, né, doutora Cíntia? Não é um terceiro que vem usufruir desse serviço de proteção patrimonial, mas é o próprio associado, ou seja, não há uma relação de consumo, né? Ou há? Sim, é esse o entendimento, porque, como eu disse, os associados eles vão dividir os prejuízos. Então, tem essa questão de números, né, igual o doutor está mencionando, de ser grande ou ser associação com um número menor, mas só que isso juridicamente não tem essa interferência na legislação, por exemplo, se tem um número grande ou se é uma associação menor. Tá? Então, não existe ainda, até porque essa é uma discussão que nós ficaríamos aqui por muito tempo. Porque passa ainda a ser, volto a dizer, minha tese, o que deve prevalecer, né, passa a ser direitos individuais ou passa a ser direitos coletivos e aí atrai incidência a partir desse momento, a proteção dos direitos difusos e coletivos. É aí que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Ah, mas o regime jurídico é associativismo. Mas como é que você reúne uma associação de 30 mil pessoas? Você faz uma assembleia com ela para dividir as moedas? Não, eu estou utilizando um regime jurídico, associativismo, mas a partir do momento que ampliou-se tanto, o direito virou coletivo de todos os associados. E aí a direção e quem detém o organismo, a organização financeira desses recursos da associação tem responsabilidade consumerista. Nós temos mais alguns assuntos polêmicos temos. Dessa relação, inclusive, com o seguro, mas nós vamos para um rápido intervalo, mas antes quer fazer o seu advocacy. Dúvidas, sugestões, acesse e siga-nos agora em nossas redes sociais. @Programa Advocacy, tudo junto e já nós voltamos. O Programa Advocacy já está de volta conversando sobre as associações de proteção veicular e patrimonial, com a presença da doutora Cíntia Souza e do doutor Amarildo de Oliveira. Para você que chegou agora e perdeu os 2 blocos anteriores, basta acessar a Rede Super no YouTube e assistir novamente esse ou os programas anteriores. Quer conversar conosco? Então mande um WhatsApp para 31 9027 0984
ou entre em contato conosco através das nossas redes sociais. Voltando aqui à nossa pergunta, a associação, quando nós pensamos na seguradora, a gente faz lá um levantamento, perfil, valores, etc. A minha pergunta para a doutora Cíntia é: como escolher uma associação, doutora? Sim. Hoje, o ideal de uma associação é indicação. Então, é assim que a forma correta de se trabalhar por indicações. Então, nessas indicações, geralmente vem de pessoas que já utilizaram. Então, se verificar a quantidade de pessoas que utilizam a proteção veicular, nós podemos falar que existem mais de 4 milhões hoje no país. Então, o ideal seria indicação. Fora a indicação, pode-se consultar via internet, alguns sites também você consegue ter um pouquinho de entendimento do que aquela associação faz, verificar, porque algumas também colocam sobre, vídeos sobre indenização, as indenizações que foram realizadas, isso é importante. E é importante também verificar o regulamento, que é chamado também de regimento interno, porque o regimento interno ele vai descrever, junto com o estatuto, quais são os direitos e deveres. Então, ali vem falando quais são os direitos que o associado ele tem na associação. Se vai cobrir um alagamento, se vai ter direito a questão também de granizo. Então, é importante verificar o regulamento e regimento interno, que seriam aí nomenclaturas diferentes, mas é o mesmo documento. E essas associações têm uma estrutura gerencial nelas, né? Como que é isso? Assim, o associado participa, tem um diretor, tem um presidente. Como é que é a estrutura de gestão dessas associações? Sim. Normalmente, como que é isso? Sim, claro. Conforme você vai registrar uma associação em cartório, sim, tem que ter um presidente, um diretor financeiro, conselho fiscal, todas as associações têm. Então, é realizado assembleias nesse sentido, e há também a questão dos próprios associados poderem participar de todo esse trabalho. E existe, assim, forma, a senhora falou que tem vídeos que pode, assim, tem informações na internet sobre seguros pagos. Há uma prestação de contas que o associado tem acesso, de valores que entraram, de indenizações pagas, enfim, o associado tem acesso a isso, em geral? Sim, a maioria tem, até porque algumas, até no próprio boleto, vem discriminando quais foram as indenizações pagas no mês, como que é feito o rateio. Então, isso é um direito do próprio associado e ele pode, sim, solicitar. E automaticamente, contabilidade, né, doutor, que todo mundo tem que ter, as associações também têm, né? Sim, claro. Regras de contabilidade. Sim, sim. Tudo previsto no estatuto e o estatuto tem que ser seguido. Tem que ser seguido. Agora, doutor, ainda sobre a associação, paga imposto? As associações pagam imposto? Não, as associações, como elas não têm fim lucrativo, então, em tese, não tem lucro, se não tem lucro, não há incidência de imposto de renda, né? São recursos que são frutos da contribuição de cada associado para rateio futuro. Não vejo sentido incidir em nenhum tipo de tributação, seja de imposto de renda ou seja de prestação de serviço, que não é um serviço prestado. Agora, se tiver empregado a associação, ela tem que recolher os tributos regulares de qualquer empregador, né? Qualquer contabilidade, né, tem que ser feita, não é isso, doutora? A federação está... Sim. Nesse sentido, há muita discussão, porque a associação é sem fins lucrativos ou econômicos, não paga imposto, não gera emprego. Isso não é verdade, até porque hoje existem mais de 100 mil empregos, seja eles diretos ou indiretos. Os diretos é porque a associação ela pode e deve registrar os funcionários que trabalham nela. Então, eles têm sim carteira assinada, pagam os impostos referentes a isso, pagam as contribuições previdenciárias. E quanto à geração de imposto, ela não gera imposto direto, mas gera imposto indireto, porque a partir do momento que ela vai consertar um veículo, por exemplo, na oficina, eles têm que emitir nota fiscal, porque todas as contas da associação têm as notas. Então, eles emitem essa nota, as oficinas, os prestadores de serviço, emitem as notas e tem um imposto. Um exemplo disso, o meu caso, que eu advogo para elas, então o meu escritório emite a nota fiscal para as associações e ali eu pago imposto por isso. Então elas não pagariam diretamente, mas indiretamente sim, porque todos que prestam serviço emitem as notas e acabam pagando sim os impostos. Se tiver empregado, a cota patronal da Previdência Social tem que recolher, e é um tributo, né? Na realidade, as associações de proteção, a doutora testemunha e advogada especialista nisso, né? Além de ser grande empregadora, tem mais de 100 mil pessoas empregadas nessas associações para poder administrar e fazer girar esse serviço, é uma forma de
de incluir no sistema protetivo mais de 4 milhões de pessoas que não teriam e são expurgados e são recusados pelo sistema de seguradora, né? Então é a forma de que essas pessoas tenham um mínimo de proteção que é perfeitamente lícito e possível no direito brasileiro, né? Agora, voltando a falar de seguro, não tem como a gente não fazer um pouco comparação, né? Assim, realmente não é seguro, não há proibição legal para que se associe para isso e para tantas outras coisas, mas também não há uma previsão legal sobre isso, né? Não tem uma lei. Eu apurei aqui que há uma proposta de alteração do Código Civil para que isso se torne também, assim, tenha previsão legal. Algumas categorias já estão mais avançadas. Está tramitando alguma matéria no Congresso, algum projeto no Congresso? Tem proposta disso, de se regularizar isso através de lei? Perdão, de regulamentar essa matéria através de lei? Sim, porque como tem essa discussão até jurídica mesmo, a legalidade ou não, como nós falamos até nos blocos anteriores, é totalmente legal, é constitucional, está em várias legislações. Porém, o que é discutido é, então, sobre uma regulamentação específica, porque cada associação ela tem dentro do seu regulamento, seu regimento, as normas e regras. Então, é discutido para criar regras nesse sentido. Então, ou seja, uma regulamentação. Então, dessa forma, existem vários projetos de lei. Tem um no Senado, que é o 356/2012. Esse projeto de lei é das associações dos caminhões, que aí lá eles querem fundo de reserva, buscam fundo de reserva, e tramita desde 2012, ainda não finalizou. E nesse mesmo sentido, na Câmara dos Deputados, existem 3 projetos. O primeiro é o 4844, de 2012, que é nesse mesmo sentido das associações dos caminhões. E depois, em 2016, veio 2 projetos também a favor dessa regulamentação. Um deles é para alteração do Código Civil, mas um deles não, busca sim aquela regulamentação específica, que para nós seria o mais viável, que é onde vem discriminando algumas regras, como essas associações vão se formar, se tem uma quantidade mínima ou não de associados para poder participar, porque isso também é discutido sobre essa viabilidade de quantidade de associados. Então, está tramitando. E mais um projeto de lei existe também, só que esse é contra as associações. E, nesse sentido, ele é contra as associações e contra as cooperativas também, porque ele diz que o que a associação faz não é legal e tenta até mesmo criminalizar, algo que não entendemos, inclusive decisões judiciais também, que até transitado em julgado, que diz que não há crime nenhum, até mesmo pela legalidade desse projeto. Então, tem esse que discute, até do deputado Lucas Vigílio. Então, nós estamos mobilizando as associações de todo o país, porque ele entra nessa esfera de não permitir que as associações, as pessoas se unam através de associações. Eu vejo o seguinte, há uma discussão jurídica aí sobre isso, se é contrato, enfim, há uma discussão jurídica aí que ainda vai levar mais um tempinho. Mas pelo que eu tenho percebido, a jurisprudência tem entendido, assim, a jurisprudência está mais tendente que não há ilegalidade nesse negócio, né? Sim, exatamente. Nós temos várias decisões, inclusive transitado em julgado já em segunda instância, onde diz que não é seguro. Inclusive, nós temos decisões que diz que se entende que é seguro e está tentando coibir a atividade, está ferindo a própria Constituição no direito de liberdade de escolha. Porque quando o associado ele vai para a associação, ele tem o conhecimento de que se é associação ou é uma seguradora. E ali ele pode escolher se ele quer permanecer na associação ou se ele quer ir para uma seguradora. E ele vai ver, a partir do momento que ele tem interesse em filiar, ele começa a ver as distinções de que não é seguro, os benefícios que existem, a facilidade que tem. Então, se tem um acidente, você vai lá, você pode conversar com os representantes que estão ali fazendo a gestão. Então, você não tem uma burocracia, e fora os outros benefícios que nós falamos anteriormente, quanto a desconto em farmácia, desconto em medicamento, né, esses medicamentos, hospitais. Então, tem uma série de benefícios. Outros benefícios nisso, né? Sim, exatamente. Nós levantamos aqui algumas perguntas que eu gostaria de ouvir dos senhores o que pensam a respeito. Assim, nessa nossa reta final aqui de programa, há informação de que as associações de proteção não conseguiriam apresentar um seguro tão eficiente quanto os seguros normais. Isso seria verdade ou não seria verdade? Sim.
Entendo que não seria verdade, até porque, inicialmente, a associação não é uma seguradora. Então, e não nem há é um que se seguro, falar. né? Não estamos falando de seguro. Nós estamos falando de seguro. Então, inicialmente, nesse sentido. Mas, em minha visão, e de muitas outras, inclusive do judiciário, tem entendido que é até muito melhor. Porque o trabalho que as associações fazem não tem comparação com uma seguradora. Você vai lá, você conversa direto com os representantes. Não tem essa burocracia toda que existe numa seguradora. Então, na minha visão, é muito melhor. Eu acho que é mentira também. Esse é mito de que... é simples assim. O cidadão... Seguro hoje, é tão complicado, às vezes, para receber, né? Sim, o cidadão hoje tem o mais simples, o mais humilde, o menos letrado. Antes dele procurar uma associação, ele cota o seguro da seguradora numa SA, dessa, que você não vai saber nem quem que é o dono, nem para onde vai o lucro. Ele cota lá e cota na associação e ele escolhe, ele faz a escolha dele livremente, como é num país democrático, como é no sistema capitalista. Então, eu tenho outra pergunta aqui que também é até curiosa, né? É verdade que as associações irão extinguir o trabalho dos corretores de seguros? Também não. Mais um vai ter corretor de associação. Até porque vários corretores de seguro, hoje eles atuam indicando associados. Então não há que se falar. Até porque uma posição que eu acho que é muito importante, a questão de frota. Tem essa discussão, não vai tirar o trabalho. O segurador tem um estudo que a seguradora cobre 2% de moto, então nós temos 98%. Então esses corretores de seguro têm 98% para trabalhar. Então o que as associações vão interferir? Em nada. Ou seja, em tese o cliente não é o mesmo, né? Sim, claro. Simplesmente o corretor vai migrar de local de trabalho. Uma outra pergunta aqui, que também é uma dúvida, um questionamento que se levanta é o seguinte: não há garantias da parte das associações de benefícios de que os valores serão pagos em caso de prejuízo como roubo ou danos. Verdade ou não? Aí, garantia não existe porque não é uma seguradora. Se para você abrir uma seguradora, ou você, quando tiver interesse, sim, você tem que ir lá, tem garantia, tem que ter uma reserva. A associação, os garantidores são os próprios associados. Então, eles, sim, são os próprios garantidores aí do recebimento. Ou seja, se eu que sou associado não contribuir, eu também não recebo isso? É isso, doutor Mário? Exatamente. É um processo eu iniciei falando de cooperativismo, eu terminava falando de cooperativismo. É uma cooperação mútua. É você dar a sua cota parte para ratear depois um eventual dano imprevisível que você possa ter. Né? Então, se você não contribui, quase que o sistema previdenciário, se você não contribui, você não pode ter benefício. Ainda temos aqui mais uma. Existem seguradoras que se recusam a fazer seguros ou cobram a sobretaxa de pessoas que moram em áreas de alto índice de criminalidade. Isso é verdade? Verdade. Até porque tem essas diferenças. A seguradora, ela faz uma análise de perfil, onde vai ser verificado o local que mora, se tem garagem, se não tem. Inclusive, rejeitam muitos veículos, né? Até mesmo por nome no SPC. E com imagina, essa crise toda, a quantidade de desempregados no país, e a gente só tem ouvido, né, atualmente, que o número de endividados aumentou. Então, esses já automaticamente são excluídos, sim, de uma seguradora. Do sistema, né? Exatamente. Temos aqui uma última pergunta. As associações de benefícios são a concorrência desleal para seguradoras e precisariam estar cadastradas na SUSEP, né, que é a Superintendência de Seguros Privados, mas eu vou ficar aqui na primeira parte da pergunta. São a concorrência desleal para seguradoras, doutor? Pode ser alguma. A concorrência desleal, a seguradora faz propaganda no horário nobre da televisão e a associação está lá no bairro, no chão de fábrica, convivendo com as pessoas. Não existe concorrência desleal. E pode ser alguma, até porque são institutos totalmente diferentes. Um se dá o luxo de recusar determinada fatia, determinada faixa da população, e o outro está lá para cobrir essa faixa que é excluída. Sistemas complementares. Né? Ok. Espero que a gente tenha contribuído aí com essa discussão, né, para todo mundo que estiver nos vendo. Sim. Quero agradecer aqui a doutora Cíntia, obrigado pela participação da senhora aqui no nosso programa. Agradeço. Nosso parceiro, doutor Amarildo, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, doutor. Chegamos assim ao final do nosso programa. Se você gostou desse tema ou quer nos sugerir novas discussões, converse conosco através das nossas redes sociais. Então, até o nosso próximo programa Advocacy.
receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.